E vou começar pela parte mais complexa, mais complicada. Domingo à tarde, eu fui assistir ao jogo, ao Clássico Brapel, lá na Baixada. Voltava eu a pé para minha casa, eu moro no Fragata, 6h30 mais ou menos, quando um engarrafamento na Floriano me chamou a atenção. O que aconteceu? Sem que ninguém me respondesse, eu percebi que uma quadra à frente, mais ou menos, 2 quadras, uma labareda imensa se erguia no Shopping Popular. Aliás, no Camelódromo. Eu vou diferenciar. O Shopping Popular é a obra. O Camelódromo é aquela construção antiga ali onde os camelôs comercializam suas mercadorias, enfim. Como eu, há bastante tempo, sou uma presença naquele lugar, tenho inclusive hoje amigos ali, como eu me interesso por esse tema, construção do shopping popular, ocupação do espaço urbano, camelôs, etc., eu me senti, além da solidariedade que move qualquer pessoa nessas horas, quando tem um incêndio, o que eu vou fazer para ajudar? 99,9% das pessoas raciocinam assim, né? E eu sou uma dessas pessoas, que está na imensa maioria. Eu corri bastante para chegar lá na hora do incêndio. O incêndio estava começando. Aí, aquele desespero, os camelôs, boa parte já tinham fechado suas bancas, era domingo, à tardinha. O telefone tocando, eles voltando, uns arrebentando as bancas para poder salvar a mercadoria, ninguém sem noção, com alguma noção exata até onde o fogo iria, né? E vai chegar na minha banca e não tem ninguém, e eu vou arrebentar, e era aquele clima terrível. Chegaram algumas pessoas da Guarda Municipal, como era de se esperar também, sem saber muito o que fazer, o que eu faço? Protejo as pessoas, protejo o patrimônio, não deixo entrar, se deixar entrar, até onde eu deixo entrar? Mas, nessas horas, vence o desespero. E as pessoas, inclusive, empurravam os guardas, eu quero salvar a mercadoria, e a guarda era pouca, e então entra, vai até ali, mas não vai até lá. Entrava e tirava os que estavam mais na fumaça, com medo que desabasse, aquele tumulto generalizado. Depois apareceram pessoas para roubar. Muita gente aparece nessas horas, por incrível que pareça. Talvez a parte mais triste desse processo seja isso. Não é nem a perda da mercadoria. É a quantidade de pessoas, inclusive algumas com um sorriso nos lábios. Eu vi. Rindo e comentando, que momento bom para nós pegar algumas coisas. E os outros chorando, se abraçando, desesperados, ali perdendo tudo. Uma menina, vou contar só para ilustrar, uma mulher pequena, magrinha, ia ser linchada, ia ser morta, apaulada, se não fosse a minha intervenção. Porque eu digo, não vai adiantar nada vocês matarem alguém aqui agora. Pegaram ela roubando e eu abracei ela, entreguei para a brigada olhou e me disse assim, não, essa é conhecidíssima. Me disse para ela, tem 2 opções. Ou tu vai para a cadeia, ou tu some daqui. Pediu o vereador, leva ela para longe. E eu levei ela lá para perto do Guanabara, com um desculpa o termo, com um monte de camelôs atrás, armados de pedaço de pau, para extravasar sua raiva daquele momento, sua tristeza em cima. Mas são coisas que acontecem. Sinistros, acidentes, essas coisas. População, uns para roubar, outros para se desesperar, outros para ajudar, outros para tentar cumprir sua função. Tudo isso faz parte disso. Mas se nós ligarmos isso com outras coisas, aí é que aparece a complicação que eu falei no início da minha fala. Este sinistro que aconteceu, cuja responsabilidade é do senhor Adolfo Antônio Fetter Júnior, não o sinistro, mas as condições que estava aquele lugar para acontecer o sinistro, para deixar bem claro. E eu faço questão de frisar e repetir, senão daqui a pouco vão dizer que eu disse que foi o prefeito que botou fogo lá no... E não é isso que eu estou dizendo.
Estou dizendo que a prefeitura abandonou os cuidados com a ocupação do espaço público de Pelotas, especialmente calçadão, grandes avenidas e o shopping e o camelódromo. Eu cheguei a dizer aqui, e o secretário da época brigou comigo, brigou aqui na porta, brigou naquela salinha, mas não veio a público para a briga. Eu disse, a prefeitura deixou de propósito encher de camelô o calçadão, de propósito, para poder depois trazer um empresário de Porto Alegre e dizer, agora constrói uma coisa para me salvar desse problema grave que eu tenho. Que foi a própria prefeitura que criou. Desse momento aqui, nós podemos tirar várias coisas. Várias coisas. Eu vi no jornal que a prefeitura agora se coloca à disposição para ajudar os camelôs. Não, eu acho que está certo. E eu acho que está certo. Tem mais que se colocar, apesar do atraso. Tem que se colocar sim. Tem que se colocar. Tem que renegociar esse absurdo de entregar uma área de 15 mil metros para o empresário de Porto Alegre, colocar lá a Guarda Municipal à disposição deles, colocar o SANEP à disposição, desde que resolvam o problema que eles criaram propositalmente. Tem mais a que ajudar, tem que renegociar. E para terminar meu tempo, vou dizer, essa CPI tem que investigar essa história de shopping popular, de Humberto Lago. Terminou meu tempo. Eu já quero me inscrever nas pequenas comunicações, porque eu quero aprofundar. Falta indicar, tem prazo de 5 dias. Nas pequenas comunicações fica escrito o vereador Ivan Duarte, que tem 5 minutos. Presidente, nós fizemos uma sessão normal, mas como o plenário está cheio, repleto de pessoas, superlotado, e há um tema pairando no ar, eu acho que mesmo que termine a sessão, os vereadores devem ficar aqui para que a gente veja que rumo vai dar para essa situação criada. Não vamos terminar a sessão e acabou o assunto, todo mundo vai embora, assistir uma sessão da Câmara, assistir os vereadores indicar os membros para uma CPI. Eu estou fazendo o convite formalmente aqui, claro, aqueles que quiserem, mas que fiquem aqui depois da sessão, para a gente dialogar com os camelôs, para ver em que a Câmara pode prestar alguma ajuda neste momento. O momento inclui duas questões. O momento inclui um incêndio que ocorreu e o que nós temos que fazer junto à prefeitura para que essas pessoas não fiquem simplesmente esperando um shopping popular, porque eles têm que sobreviver, têm que fazer a sua perda ser transformada em apoio do poder público. A forma a gente pode ver. Está interditado o camelódromo. Nós temos que saber oficialmente qual é o período da interdição, qual é o tamanho da interdição, que tipo de ajuda que está anunciada no jornal, oficialmente, não pelos jornais, a prefeitura vai dar a essas pessoas. Essa é a primeira questão. A segunda questão, que eu já linkei aqui, que eu já vinculei, é que essa questão do shopping popular tem que estar presente nessa investigação da CPI. Isso é uma posição minha. Mas, como eles estão diretamente ligados, acho que convém a gente conversar com eles para pelo menos entender o que se passa. Entre os 4 maiores compromissos já do final dos 8 anos do governo, entre os 4 compromissos estava
a recuperação do calçadão e a construção do shopping popular. E junto com um posto em cada bairro, com 24 horas, não sei o quê, ficou aqui, ó, na propaganda, na beleza das imagens do horário eleitoral gratuito. Então, nós temos que ficar atentos a esse momento, sim. Não dá para agora a gente entrar nessa balela que tudo vai ser resolvido. Por quê? Porque muitas das mesmas pessoas que há 8 anos atrás disseram essas coisas aqui, que construiu um shopping popular, primeiro nem era shopping, era ampliação e modernização do camelódromo, depois virou shopping popular porque entrou empresário na parada. Os mesmos que dizem essas coisas estão de novo aí. Então eu sou obrigado a cruzar uma coisa com a outra, gostando ou não quem me ouve. Terminou meu tempo, eu vou voltar, já peço a inscrição como líder da bancada do PT. O líder é o vereador Milton, passou para mim orar. Daqui a poucos minutos eu volto. Próximo vereador inscrito nas pequenas comunicações, vereador Zequinha. Abre mão. Não havendo mais nenhum vereador inscrito nas pequenas comunicações, vereador Ivan Duarte nas comunicações de liderança. O senhor tem 10 minutos. Vamos tentar tratar todos os vereadores aqui como vereadores que têm que ter hoje, todos os vereadores, os 15, duas preocupações. Uma, o que nós vamos fazer para que o prefeito, ainda que com 8 anos de atraso, sente com uma comissão de camelôs e diga o que vai acontecer com os camelôs imediatamente. Primeira questão. O que vai acontecer com aquelas 50 bancas lá? Primeira questão. Acho que temos que fazer uma comissão de vereadores depois, chamar o secretário aqui, os secretários responsáveis, ir lá, e afinal, e agora, professor? O senhor vai ficar esperando, deixa as pessoas que se virem, ou o senhor vai ajudar? Primeira coisa. Segunda coisa, onde é que entra na CPI essa questão do shopping popular? Nós fizemos a ligação por documentos tirados na internet, onde aparece claramente que o maior proprietário do consórcio do shopping popular chama-se Laerte Soper, e que apareceu em Pelotas recentemente, e que é íntimo amigo do seu Lag, e o seu Lag é o tal do Zé Gotinha, esse citado nas fitas que a CPI vai investigar. Então nós temos que saber, afinal, vereadores, afinal, Câmara de Vereadores, essa questão vai entrar na CPI, não vai entrar na CPI, quando é que vai entrar, se entrar? Então hoje nós estamos aqui para duas questões, eu estou tentando dar um encaminhamento para isso aqui. Não vai faltar quem diga que todo esse meu discurso tem um único propósito, o propósito eleitoral. Mas não tem. Mas que ele cruza com as eleições, não há como negar, nós estamos em eleição. Ninguém vai acreditar se eu disser que não fui eu, até porque eu não sou dono de camelô e eles são seres humanos que pensam. Vão achar, não, o vereador Ivan foi lá e articulou os camelôs como se eles não tivessem capacidade de se articular. Informar os camelôs eu faço questão, porque eu vou repetir o que eu disse na minha primeira fala aqui. Há poucos anos atrás, poucos meses atrás, a Câmara se deparou com a seguinte situação. E é aí que eu quero caracterizar essa situação também. Peço que me traga um copo d'água, por favor, alguém que me... Chegou um projeto nessa casa, pedindo o seguinte, vereadores, nós queremos fazer uma permuta, uma troca. A prefeitura quer uma obra abandonada, ali quase em frente à Baronesa, um complexo esportivo abandonado, por 3 áreas valiosas na cidade. Uma, inclusive, pegado à Baronesa, uma área enorme, da qual iam ser tiradas 11 famílias dali. E mais 2 áreas, uma pertinho do Círculo Operário. 3 áreas por um prédio abandonado. E lá o prefeito dizia que ia instalar um parque tecnológico. A Câmara disse o seguinte, não, vamos avaliar os valores disso, ver se o município vai perder ou ganhar. Nós vimos que as 3 áreas que os empresários iam ganhar e entregar um prédio abandonado, valiam mais que o dobro. Este governo
nessas negociações com empresários, me faz o seguinte negócio. Tem muito camelô na cidade, que o próprio governo deixou. O camelódromo está esculhambado, eles diziam, que o próprio governo deixou. O camelódromo está privatizado, o próprio governo deixou. Está cheio de camelôs nas ruas, o próprio governo deixou. Qual é a solução desse governo? Chama um empresário de Porto Alegre, dá 15 mil metros ali, que ele vai estender para cima e para os lados, com 200 vagas de estacionamento, com publicidade, com agência bancária, com farmácia, e em nome do quê? De resolver o problema dos camelôs que ele próprio deixou ser criado. A mesma negociata que ia ser feita lá e que a Câmara impediu, a Câmara tem a obrigação de examinar agora, porque agora tem mais um complicador. O empresário que vem de Porto Alegre é aqui, ó, com este tal Zé Gotinha falado aí nas fitas. Então esse assunto está dentro da CPI. Está dentro da CPI. E é isso que nós temos que ver nesta manhã. Olha, o vereador Ivan, que decepção, hein? O senhor defendendo a economia informal, defendendo a pirataria. Não sejam hipócritas, porque a gente sabe que muita loja do centro vende muita roupa falsificada também. E nós temos que combater a pirataria, sim. Claro que tem. Que bom se não existisse. Mas ninguém está fazendo pirataria lá pelo simples prazer de fazer pirataria. Ninguém é camelô porque planejou um dia, ó, eu vou ser camelô. Meu sonho é esse. Acordar de manhã, num lugar que não é meu, uma coisa que não tem estabilidade nenhuma, não tem conforto nenhum. Eu vou pegar um carrinho todo dia com chuva, com frio, com sol. É um sonho meu. Eu escolhi isso. Não é isso, senhor prefeito. Não é isso que está colocado. As pessoas que estão nessa condição, a imensa maioria, e eu também não sou hipócrita, não sou cínico de saber das irregularidades que tem lá nos camelódromos, no camelódromo. Todo mundo sabe que tem banca que não é do fulano, que tem banca maior do que deveria ser, que tem gente alugando, toda a cidade sabe. Mas isso não dá condição de ninguém, de por causa disso, apoiar um empresário de Porto Alegre que vem aqui ganhar 100 milhões, e ele que declarou isso. Portanto, senhores que estão no plenário e senhores vereadores, nós temos duas tarefas para agora de manhã. A primeira é uma comissão de vereadores ligar para o prefeito, ou para a Secretaria de Cidadania, ou Desenvolvimento Econômico, ou as duas, e perguntar, e aí, prefeito, tem 50 bancas incendiadas, vamos fazer o quê, prefeito? O que o senhor vai nos ajudar? Primeira. A segunda é, senhores vereadores, como é que a CPI vai lidar com esse shopping popular dentro da CPI? São essas duas. Era isso, muito obrigado.